13 de dezembro, Café com Deus Pai. Vencendo o deserto. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Esse texto que nós acabamos de ler é uma palavra que foi dada por Moisés ao povo de Israel. A Bíblia conta que os israelitas eram escravos no Egito e eles estavam como escravos no Egito por 400 anos. Chegou um momento em que Deus levantou Moisés para orientar o povo para que saíssem do Egito, para que saíssem da escravidão, para que eles fossem conduzidos para uma terra de Canaã. Canaã era uma terra onde havia prosperidade e Deus fez uma promessa dizendo que eles seriam libertos da escravidão no Egito e iriam para Canaã. Mas, para chegarem até Canaã, foi necessário que o povo israelita passasse por um deserto. Olhando geograficamente, esse deserto pode ser cruzado durante uma viagem de 4 dias. Mas o povo ficou 40 anos nesse deserto. E foi o próprio Deus que fazia que o povo andasse muitas vezes em círculos. Eles andavam no deserto, perambulavam pelo deserto. Só depois de 40 anos eles chegaram até a terra de Canaã. E Moisés, aqui em Deuteronômio, no capítulo 8, está falando para o povo de como Deus provou os israelitas. Ele provou os israelitas durante 40 anos no deserto, fazendo com que eles andassem em círculos e todas essas coisas para humilhá-los, para fazer que eles reconhecessem que dependiam de Deus. Eles, no deserto, reclamavam de Deus. Muitos deles diziam que era melhor serem escravos no Egito, onde eles pelo menos tinham pepinos e alhos. Eles não estavam entendendo o valor da liberdade que Deus estava dando para eles. Eles queriam retornar ao deserto. Esses pepinos e esses alhos, que alguns deles reclamavam, simbolizam os nossos vícios. O cigarro, a bebida, o adultério, a prostituição, a pornografia, a mentira. Quantos estão presos, amarrados, acorrentados há muitos anos nessa escravidão? Deus quer trazer essas pessoas para Canaã, para uma terra de riquezas e prosperidade. Mas, muitas vezes, Deus precisa nos fazer passar pelo deserto. O que é deserto? Lugar seco, sem água, com calor intenso e com frio intenso. O deserto é o lugar de provação
em que Deus permite que ocorram perdas de recursos para que a pessoa abandone a prostituição, em que Deus permite a doença para que a pessoa entenda que ela precisa largar o cigarro e a bebida, em que Deus permite que haja restrição de recurso para que a pessoa entenda que o que ela recebe de Deus precisa ser mais bem administrado. O deserto não é lugar de morte, é lugar de treinamento, é lugar de recursos escassos, mas aprendizagem para a administração dos recursos, para a administração da própria vida, para entender a nossa dependência de Deus. O deserto revela a nossa fraqueza, revela o quanto somos pequenos, limitados, o quanto somos dependentes de Deus. Quando o povo israelita estava no deserto, quando faltava água, eles precisavam pedir a Deus. Deus nunca recusou água, mas eles tiveram que pedir a Deus. Quando havia fome, pediram o maná para Deus. Quando queriam comer carne, pediram para Deus. Deus atendeu a tudo o que pediram a Ele, mas eles aprenderam no deserto a depender de Deus. Então, a mensagem de hoje, que é vencendo o deserto, nos mostra que nós vencemos o deserto na dependência absoluta de Deus. O deserto não mata, revela o quanto Deus é grande em nossa vida e o quanto Ele é bom e cuida de nós em tudo e nos mínimos detalhes. E depois que vencemos o deserto, alcançamos a Canaã, que simboliza a nossa vitória. Mas a maior vitória é vencermos o deserto dessa terra e alcançarmos a Canaã dos céus, a promessa maior, a vida eterna. Vamos ler a mensagem de hoje? O deserto pode parecer um lugar de sofrimento e dificuldade, mas na realidade pode ser uma oportunidade ímpar para Deus moldar nosso coração. É justamente na dificuldade que aprendemos a depender do Pai, pois as circunstâncias contrárias são um terreno fértil para a manifestação dos milagres. No deserto, temos duas opções: ouvir os apontamentos do Espírito Santo, que deseja nos conduzir ao aprimoramento e, consequentemente, à promessa, ou murmurar e sepultá-los. Quando as coisas vão mal, somos tentados a reclamar, criticar ou apontar culpados, quando na realidade a postura correta seria levantar a cabeça, identificar possíveis erros, realinhar a direção e continuar a caminhada. Saiba que sua vida reflete os hábitos que você cultiva. Se você se render ao pessimismo e à reclamação, colherá escassez e sua passagem pelo deserto se estenderá, até que haja uma mudança em seu coração, porque o deserto é lugar de passagem, não de morada. Se você assumir uma postura de gratidão e adoração a Deus, em meio aos vales da vida, tudo se tornará mais leve, levando a novos níveis. Encare todas as situações como se fossem oportunidades de crescimento e desenvolvimento, porque de fato são. E é dessa forma que Deus Pai trabalha em nosso coração.
todos passaremos pelo deserto. O próprio Jesus o enfrentou e saiu vitorioso. Contudo, a forma como nos comportamos definirá onde iremos chegar. A partir de hoje, ressignifique os processos que você tem enfrentado. Deixe a murmuração de lado e mantenha-se firme, com um coração grato e adorador, pois ao fim desse processo, algo novo chegará em sua vida. Há pessoas que não vão adiante porque tudo que sabem fazer é murmurar. A frase de hoje é essa: há pessoas que não vão adiante porque tudo que sabem fazer é murmurar. Hoje é o dia 347 de 365. Estamos aí a poucos dias do término desse ano e eu convido você a fazer uma oração todos os dias, pedindo: Deus, confirma a tua salvação na minha vida. Me dá a tua paz, a tua alegria, a tua prosperidade, os teus livramentos para mim e para minha família nesses últimos dias, abençoando os 12 meses do ano que vem chegando, derramando muita graça para podermos seguir ao Senhor, derramando muita luz, clareza e sabedoria para a boa tomada de decisões, derramando inteligência para termos bons pensamentos, derramando prudência para termos boas decisões. Derrama sobre toda essa igreja a tua luz, a tua paz, que a sua igreja, os que confiam no Senhor, recebam essas bênçãos hoje e sempre e eternamente. Em nome de Jesus, amém. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 143. Eu vou deixar um link aqui no canto superior direito que fala sobre o Salmo 143. E você vai poder acessar esse vídeo e entender o valor dos salmos. E a palavra-chave de hoje é superação. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente. Amém e amém.